Fala galera, tudo bem? Eu sou o Renan Gouveia aqui do Uma História em 10 Minutos e hoje, como você já viu, vou te contar um pouquinho sobre Canudos, a revolta de Canudos. Mas antes disso, quero te pedir para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos. E quando tivermos 500 inscritos, 500 amigos aqui no nosso canal, a gente vai ter um sorteio bem legal de um livro super bacana, ok? Então, sem mais delongas, esse vídeo vai ser um vídeo bem diferente, bem rapidinho, pau no gato, sem massagem. Vem comigo que eu vou te contar a história de Canudos. Então bora, vamos lá. O que é Canudos? Canudos foi uma região, um povoado do nordeste do Brasil, mas que antes de a gente chegar nessa parte, eu quero te mostrar o que aconteceu antes disso, ok? Então vamos lá. Canudos se passa no início da República, tá lá para ser mais honesto, no finalzinho do século XIX, onde o Brasil está passando por uma situação muito complicada. Além de uma crise de encilhamento, se você não sabe o que é uma crise econômica brasileira, que ocorre nesse período de transição entre monarquia e república, nós temos também a abolição da escravidão e algumas outras crises no Nordeste, como um solo super infértil, a seca e algumas crises econômicas. E é nesse momento que alguns sertanejos, como outros escravos recém-libertos, pessoas mais humildes, elas veem apenas como saída seguir um sujeito chamado Antônio Vicente Maciel. Popularmente, provavelmente você viu na sua escola, não sei quantos anos atrás isso, ou se é agora, obrigado por você me assistir vídeo por conta da escola também, o grande Antônio Conselheiro, ok? E quem que era esse cara, Antônio Conselheiro? Antônio Conselheiro era um advogado sem canudo, gostou do trocadilho? Tô brincando. Ou seja, era um advogado sem diploma e um comerciante. Só que, com o passar do tempo, ele passa a ser visto por muitos como um santo. Porque, conselheiro, ele aconselhava pessoas a fazer o bem, aconselhava na vida dessas pessoas. Então ele passou a ser visto como um santo, como uma figura santa. E por esse motivo, ele vai criar alguns conflitos com o pessoal da época. Seja grandes fazendeiros ou até mesmo muitos políticos. E com a ideia de refúgio, ele vai até Canudos, tá? Que foi rebatizado por Belo Monte. Eu vou deixar aqui para vocês verem no mapa onde fica Canudos. E como eu já te disse, Canudos foi um chamativo muito forte para sertanejos, para indígenas, para escravos libertos. E no final das contas, Canudos tinha uma população entre 20 a 30 mil pessoas, um número bem alto, correto? Só que isso gerou mais incômodo ainda nos fazendeiros e nos políticos, tá? Eles ficaram muito incomodados. Por quê? Porque eles viam Canudos como uma terra sem lei. Eles achavam que Canudos era um povoado sem lei. Só que não, cara, não era assim. Na verdade, Canudos era um povoado que buscava a autossuficiência. Então, tipo, você chegava em Canudos e você sabia mexer muito bem com madeira. Então, você ia trabalhar na construção de casas de madeira. Você me deu muito bem com crianças. Então, você vai trabalhar com as crianças. Me deu muito bem na horta, trabalhar com horta. E assim sucessivamente. Então eles buscavam uma ideia de autossuficiência. Eles não buscavam uma desordem. Não, eles buscavam uma autossuficiência. E lá em 1893 ocorre o primeiro conflito entre autoridades, ok? O que ocorreu? Muitas pessoas que queriam ingressar em Belo Monte, elas eram impedidas por alguns militares. E nesse momento, a mídia passa a chamar essa resistência de combate contra esses militares que não permitiam a entrada dessas novas pessoas dentro de Belo Monte de resistência sertaneja, tá? Essa resistência sertaneja de jagunços, perdão. Então essa resistência ela passa a ser chamada de jagunços. Cara, e o que é jagunços? Não sei o que é isso, eu vou te explicar. Jagunços, antes disso, era uma gíria local. E era uma gíria local na região e também era nomeado assim as pessoas que eram responsáveis pela segurança de fazendeiros e políticos. Então, tipo, poderia ser guarda-costas também. Às vezes pode soar como um termo pejorativo, mas a ideia era também essa em relação à mídia. Eles não queriam que Canudos tivesse sucesso, eles queriam que realmente fosse caído. Então, eles passam a chamar essa resistência de Canudos de jagunços. E lá no ano de 1896, inicia a Guerra de Canudos. E o que foi essa guerra? Ela começa da seguinte forma. O conselheiro, ele tem a ideia de criar uma nova igreja, tipo, construir uma igreja muito legal para o arraial. E ele vai e compra madeira na cidade de Juazeiro.
compra e paga, ok? Ele comprou, realmente pagou. Não fez, tô te pedindo aqui madeira, entrega lá pra mim em Canudos. Não, ele realmente fez a compra, efetuou. Só que essa madeira não foi entregue, não teve a entrega realizada. E isso gerou uma falação muito grande, onde o pessoal dizia que Juazeiro seria invadido como protesto. E o prefeito, quando ele ouve isso, ele vai e pede uma ajuda dos militares. Ele fala, olha, eu vou precisar de ajuda militar aqui, porque os caras vão me invadir aqui, cara, e eles são de um número muito grande, e não vai dar certo essa confusão. E é nesse momento que mais ou menos 125 policiais, lá em 1896 também, eles vão tentar fazer algum movimento lá em Belo Monte. Só que quando eles chegam, eles se deparam com mais de 1000 jagunços, cara. E ok, os militares tinham arma, pólvora, tá ligado? Arma de fogo mesmo. E os jagunços são armas de construção, machado, sei lá, arado, não sei, armas de campo mesmo. Mas ainda assim os caras deram um pau nos militares e de quebra de pegar a arma deles, ok? Então os militares voltaram todos tristinhos, aqueles que sobreviveram na verdade, tivemos baixas também do lado dos jagunços, mas voltaram tristes e sem suas armas, muitos deles. E lá em 1897, outra guerra se inicia nesse momento. E os jagunços, eles ganharam as armas do último conflito, como eu te falei. E essa situação, ela vai toda para a imprensa do país, tá? E é nesse momento que o presidente Prudente de Moraes, que você vai ver aqui no local da tela, ele vê Antônio Conselheiro como um líder de um movimento revolucionário. O que ele entende que Antônio Conselheiro queria? Ele entende que Conselheiro queria ir até a capital, acabar com o governo que estava instalado e voltar a uma monarquia. Bom, será que isso realmente aconteceu? Eu vou te negar que os textos vão falar que Antônio Conselheiro ele era realmente contra esse sistema de governo, porque ele entendia que se tirava a questão da igreja com o governo, isso foi separado. Mas não, cara, essa nunca foi a ideia de Canudos nem de Antônio Conselheiro de ir até a capital, acabar com o governo instalado e voltar a ser uma monarquia. Longe disso, tá? Essa ideia passa longe de Canudos. Mas ainda assim, lá no ano de 1897, outra expedição é feita, só que essa expedição ela é feita pelo governo federal, ok? Só que durante o trajeto, muitos confrontos acabaram dando de frente com essas tropas do governo federal. E as tropas de 1897 também foram acabadas, elas não tinham forças para lutar contra Canudos. E nesse mesmo ano, o ministro da Guerra, o Marechal Carlos Machado de Bittencourt, eles fazem um movimento muito grande para tentar acabar com Canudos. O que esse cara faz? Ele pega mais de 10 mil militares, pega 10 peças de artilharia, incluindo uma peça muito famosa que você deve ter lido em algum livro na sua época de escola, ou seu professor te contou, que era um canhão alemão de 32 milímetros, se eu não estiver muito enganado, que pesava bem pouquinho, só 2 toneladas, e ele foi batizado pelos jagunços de A Matadeira. Cara, a matadeira não significa uma coisa muito boa, né? Ou seja, o canhão era de ferrar. Os caras iam e faziam um estrago. E foi realmente o que eles fizeram. A primeira coisa que eles fizeram foi um cerco, montaram algumas linhas de suprimento para os seus militares, e entre os meses de junho e setembro de 1897, o pau cantou, desceram a rua durante todos os jagunços. Cara, eram mais de 1000 militares, então o negócio não foi legal não. Tá? Na verdade eram 10 mil militares, perdão. E lá em setembro de 1897, ocorre a morte de Antônio Conselheiro. Renan, ele morreu de quê? Ele levou um tiro? Foi capturado? Porque eu sei que você vai me falar aqui que a cabeça dele está em algum lugar, mas o que aconteceu com esse cara? Não, na verdade Antônio Conselheiro era um homem muito religioso e ele faz um jejum intermitente de não sei quanto tempo e acaba morrendo por complicações de saúde, tá? Então as complicações de saúde após após um longo jejum, Antônio Conselheiro acaba sendo morto e enterrado. E nesse momento eles colocam fogo, tá? Os militares vão e incendiam o povoado de Canudos. Aqueles que se renderam, já não tinham mais forças para lutar, foi a grande maioria, esses caras foram degolados, principalmente os homens foram degolados. As mulheres e as crianças, muitas, não todas, ok, foram levadas como espólios de guerras. E, como se não bastasse já toda essa tragédia de acabar com a igreja, que era o sonho de Antônio Conselheiro, de matar quase que todo mundo, levar as mulheres e crianças como espólio de guerra,
os caras desenterraram Antônio Conselheiro, cortaram a cabeça do Candango e levaram para um museu lá em Salvador, quase que eu esqueci, que é o mesmo museu que ficou durante muito tempo a cabeça de Lampião, que eu já te contei aqui no vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui, um dos dois lados. E esse foi o resumo, bem rapidinho, sobre Canudos. No final, todo esse contexto, nós tivemos entre 15 a 25 mil mortes, fora os militares, tá? E praticamente que se acabou Canudos. Existem as ruínas de Canudos ainda onde são abertas para visita, mas com certeza não é a mesma coisa, sendo que uma boa parte foi tomada por um açude, tá? Eles fizeram um açude lá e esse açude encheu e tomou uma parte das ruínas de Canudos. E como se não bastasse, esse trágico fim de Canudos resultou em uma outra questão que a gente vai ver num próximo vídeo lá no Rio de Janeiro. Provavelmente semana que vem. Semana que vem eu vou te contar outro resultado que entrou em debate na cidade do Rio de Janeiro por conta de Canudos, por conta da guerra, desse confronto de Canudos. Mas, por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo semana que vem nesse mesmo canal. Um abraço e até uma próxima.